E vamos com destaque internacional agora. A polícia de Veneza vai ouvir testemunhas e analisar câmeras de segurança para tentar determinar as causas de um acidente de ônibus. 21 pessoas morreram. Priscila Yasbeck vai trazer para a gente, então, como se dará esse processo de investigação. Oi, Pri. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. A caixa preta também do ônibus já está no poder da justiça para investigar então as causas desse acidente que aconteceu na noite de ontem, do horário local, na cidade de Mestre, que fica perto de Veneza, por volta das 8 horas do horário local, cerca de 2, 3 horas no horário de Brasília. Pelo menos então 21 pessoas morreram nesse acidente, mas as autoridades temem que o número pode aumentar porque 15 pessoas ficaram gravemente feridas e 5 estão em estado crítico. Eram 39 pessoas que estavam nesse ônibus de turismo que saiu do centro de Veneza. 5 das vítimas seriam ucranianas, uma alemã, e o ônibus também transportava passageiros da França e da Croácia. Também crianças estavam entre as vítimas. Seriam 3 crianças e um bebê entre os 21 mortos. O prefeito de Veneza disse à mídia estatal italiana que o ônibus estava viajando de Veneza para a vizinha Marghera e estava cheio de pessoas voltando para casa do trabalho. Nas palavras do prefeito, o ônibus saiu completamente da estrada e voou para fora do viaduto e caiu de uma altura de 15 metros. As pessoas que viram a cena descrevem que foi uma cena apocalíptica. Também autoridades começam a conversar com algumas pessoas, inclusive com o CEO da empresa, dona do ônibus, e ele disse o seguinte, que o guarda-rail, que é aquela barreira que fica na estrada para impedir que os veículos caiam do viaduto, parecia um corrimão. E ele disse, inclusive, que as autoridades locais o informaram que um projeto de reformulação do viaduto já estava previsto, um projeto de 6 milhões de euros, e esse projeto previa também uma reforma desse guarda-rail que de fato era muito frágil. Isso então o CEO da empresa disse para a agência de notícias italiana ANSA. Também relatos de testemunhas dão conta de que houve uma explosão. Então as autoridades dizem que como esse ônibus era movido a bateria e a gás, na queda o tanque a gás explodiu e também derreteu as baterias. Inclusive, testemunhas dizem que ouviam as pessoas gritando por socorro de dentro do ônibus, mas como as chamas estavam muito fortes, elas não conseguiam fazer o socorro, e depois de cerca de 2 horas, esses incêndios foram controlados, essas pessoas foram levadas para hospitais ali da região. Também testemunhas dizem que a operação de resgate acabou por volta de 9h30 do horário local e as autoridades, tanto da Itália quanto de outros países, manifestaram suas condolências. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que os pensamentos estão com as vítimas e com seus familiares e amigos. O presidente francês, Emmanuel Macron, também disse que os pensamentos estão com o povo italiano. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que estava profundamente entristecido pelo terrível acidente de ônibus em Mestre que aconteceu nessa noite, e ele apresentou as mais profundas condolências às famílias e entes queridos das vítimas. Uma última informação, Carol, é que o motorista do ônibus, de 40 anos, está entre as vítimas. Pessoas que o conheciam também disseram à agência de notícias ANSA que ele era uma pessoa muito querida, muito doce, que não se conformam com o que aconteceu, e também algumas autoridades já citaram a hipótese de que ele estivesse doente. Não se sabe se estava doente no momento do acidente, se teve algum tipo de mal súbito no momento do acidente ou se estava doente antes, mas eles descartam por enquanto a hipótese de sono, porque ele tinha acabado de pegar o turno fazia menos de 1h30. Volto com você, Carol.